Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou abordar nesse vídeo o tema anestesia no idoso, parte 5, manuseio intra e pós-operatório. Como não poderia deixar de ser, a anestesia no paciente idoso merece uma atenção especial e os cuidados redobrados devido à menor reserva fisiológica apresentada na maioria dos pacientes com idade avançada, e isso sendo proporcionalmente maior nos pacientes que apresentam comorbidades e naqueles que apresentam maior número de comorbidades e naqueles que apresentam essas comorbidades em situação de equilíbrio mais precário. É importante na anestesia geral a administração lenta dos agentes indutores, uma vez que eles, por vasodilatação ou depressão miocárdica, podem induzir a hipotensão importante nesses pacientes que já têm uma menor margem de segurança de circulação coronariana e cerebral. Portanto, a administração lenta de agentes hipnóticos vai permitir a esse paciente um maior tempo de adaptação e equilíbrio às manifestações hemodinâmicas causadas pelos agentes, assim como vai permitir a obtenção do efeito desejado com doses eventualmente menores, já que na administração lenta você pode conseguir aquele efeito antes de uma dose excessiva, lembrando sempre que o paciente idoso vai ter, em geral, um tempo mais prolongado de circulação braço-cérebro. Portanto, muitas vezes, durante uma administração intempestiva acelerada do agente hipnótico, você acaba passando daquela dose ideal por não dar tempo de a dose, a droga administrada apresentar o seu efeito desejado. E assim, o efeito desejado ele se apresentará de uma maneira mais intensa, porém acompanhado de efeitos indesejáveis com maior probabilidade e maior intensidade. A utilização atual de monitorização de profundidade anestésica trouxe uma segurança maior, principalmente nos pacientes de alto risco, onde há a possibilidade de redução de doses de agentes hipnóticos, principalmente durante a anestesia venosa total, reduzindo-se assim os efeitos colaterais e conseguindo a maior proteção do paciente em relação ao risco de doses insuficientes e assim reduzindo o risco do despertar intraoperatório. É importante que se evitem as variações hemodinâmicas que podem trazer maior risco tanto coronariano, cerebral, renal a esses pacientes. Portanto, o controle hemodinâmico através de manutenção de uma volemia adequada e de doses de anestésicos adequadas, acompanhando a pressão arterial desse paciente de maneira criteriosa, vai trazer também uma maior segurança à anestesia dessa população. Sempre que possível, devemos preferir drogas de curta duração, tanto para que obtenhamos o retorno desse paciente à sua situação fisiológica anterior, normal, como também pela diminuição do risco de distúrbios neurocognitivos no pós-operatório desses pacientes, que podem então ser introduzidos de volta aos seus hábitos de alimentação e outras situações de dormir e despertar, de uma maneira que faça com que esse paciente que tem a maior probabilidade de apresentar distúrbios cognitivos quando retirados das suas rotinas, então tem também um procedimento mais seguro. É sabido que drogas como, por exemplo, a ketamina e a dexmedetomidina são auxiliares promissores na diminuição do distúrbio cognitivo pós-operatório e na apresentação de delírio. É importante, porém, atentar para o fato de que a dexmedetomidina pode aumentar o tempo de despertar desses pacientes, trazendo desconforto de uma extubação mais prolongada. E a ketamina pode, nos pacientes com hipertensão arterial e arritmia,
apresentar também alterações indesejadas, e as doses e a velocidade de administração dessas substâncias, então, devem ser usadas de forma criteriosa. A terapia hemodinâmica guiada por metas, que já demonstrou benefício na população em geral, pode trazer, especialmente no idoso, vantagens tanto na redução do risco de diminuição da volemia e assim de comprometimento hemodinâmico e isquemia tecidual com risco de injúria tanto miocárdica quanto cerebral, mas também evitando-se o excesso de hidratação e os males que isso pode produzir, como edema tecidual, prejuízo da microcirculação, aumento da chance de infecção, de decência e aumento também do risco de retardo na cicatrização e retorno da função intestinal, entre outros. A ventilação mecânica protetiva, que já se demonstrou ser útil na redução da incidência de inflamação sistêmica, também no paciente idoso pode ser bastante promissora, uma vez que vai reduzir a agressão ao tecido pulmonar e assim, pela redução do volume corrente a valores mais fisiologicamente aceitáveis, pode trazer um melhor desfecho a esses pacientes. A transfusão restritiva nos pacientes idosos, também como nos pacientes de população em geral, pode ser de grande benefício, já que pode reduzir vários efeitos colaterais e riscos, como a contaminação por vírus, as inconsistências de compatibilidade entre sangue do doador e do receptor, redução da interferência na imunidade do paciente, e assim o gatilho transfusional ideal nesses pacientes, como na população em geral, tendo um valor aceitável, pelo menos citado na maioria da literatura, em torno de 8 gramas por decilitro. E naqueles pacientes que têm menor reserva fisiológica, como nos pacientes cardiopatas, coronariopatas, nos pneumopatas e aqueles em choque cardiogênico, esses valores de gatilho transfusional sendo elevados para valores em torno de 9 ou 10 gramas por decilitro. A anestesia regional se mostrou bastante importante na população em geral e também no idoso, porém há que se ter cuidado na anestesia espinhal nos pacientes idosos, pela maior probabilidade de dispersão, principalmente no espaço peridural, devido à calcificação das junções articulares, que pode fazer com que haja uma maior ascensão do nível cranial superior da anestesia sensitiva e autonômica. Assim, há uma maior possibilidade de hipotensão nesses pacientes, que pode ser ainda mais intensa caso o seu estado hemodinâmico, a sua volemia, não esteja adequadamente tratada. Importante evitar também a hipotermia, tanto na anestesia geral quanto na regional, nesses pacientes, que a hipotermia também já se mostrou bastante deletéria, tanto aumentando o risco de infecções, aumentando o risco de sangramento e aumentando a incidência de arritmias e outras intercorrências desfavoráveis na população em geral, e mais ainda nos pacientes idosos, por terem uma menor reserva fisiológica. Uma vantagem no idoso em relação à anestesia raquidiana, a menor incidência, dependendo da idade, praticamente a inexistência de cefaleia, devido a maior enrijecimento dos tecidos meníngeos, que dificultam o estiramento de estruturas sensíveis cranianas, e assim a cefaleia se manifesta de maneira bastante difícil nessa faixa etária. Outra vantagem da anestesia regional é o fato de poder evitar, em algumas situações, a manipulação de vias aéreas, que pode ser dificultada
nos pacientes idosos por alterações de articulação temporomandibular, pela maior chance de regurgitação, principalmente naqueles pacientes que apresentam alteração de motilidade esofágica e de tônus de esfíncter esofagiano, e também a redução da dor causada pela anestesia regional, trazendo tanto o benefício do conforto como a possibilidade de redução de distúrbio cognitivo no pós-operatório. Importante frisar que não há em evidência científica diferença no desfecho relacionado ao distúrbio cognitivo no pós-operatório em populações submetidas à anestesia regional ou geral. Porém, a analgesia adequada pode reduzir a incidência dessa manifestação neurológica. É importante também lembrar que os bloqueios periféricos nesses pacientes podem ter uma duração mais prolongada, uma vez que a sua circulação mais alentecida diminui a velocidade de remoção do anestésico local depositado no momento da execução do bloqueio regional. Várias são as atenções devidas ao paciente idoso em relação ao pós-operatório. A atenção em relação à prevenção de distúrbios respiratórios, que podem aumentar a incidência de infecção, atelectasia, hipóxia. Portanto, esses pacientes devem ser recuperados adequadamente de bloqueios neuromusculares, recuperados adequadamente da ação de agentes opioides, para que eles consigam ventilar adequadamente, mantendo uma boa oxigenação tecidual, e que se evite, então, a formação também de atelectasia e a alteração da relação ventilação-perfusão. A atenção também no pós-operatório em relação à presença eventual ou à manifestação de distúrbio cognitivo ou delírio nessa faixa etária, que apresenta uma incidência bastante elevada, e, portanto, a observação constante para que se detecte qualquer alteração nesse sentido e assim se programe as condutas ideais para controle dessa situação. Os pacientes idosos apresentam maior incidência de queda, tanto pela fraqueza muscular, pela deficiência visual, e muitas vezes por eventual alteração de pressão arterial ou ritmo cardíaco. Portanto, eles devem ser estimulados a se movimentar precocemente, a andar precocemente, porém com todo cuidado para que se evite as quedas e as complicações derivadas delas, como, por exemplo, os traumas e as fraturas. Infecções, retenção urinária e risco de trombose venosa profunda nesses pacientes podem ser evitados nos pacientes que se mobilizam mais rápido. As úlceras de pressão devem ser evitadas e os pontos de pressão devem ser protegidos adequadamente no paciente que ainda não consegue se proteger das pressões e das isquemias causadas por essas pressões. É importante que se tenha atenção para que se evite também lesões em situações de transporte e troca da mesa de cirurgia para a maca e da maca para a cama do paciente no local de destino, seja isso uma UTI, ou seja um quarto ou enfermaria. A analgesia de extrema importância, como foi mencionado em relação, por exemplo, à diminuição da incidência de delírio, também traz importantes vantagens em relação à possibilidade do paciente ventilar melhor e, assim, conseguindo tossir, mobilizar secreção, evitar as intercorrências relacionadas tanto à atelectasia, infecção, à possibilidade de trombose venosa profunda e o melhor retorno da função intestinal desses pacientes. Dessa forma, a analgesia ideal, sendo promovida através de técnicas multimodais, de preferência associadas à anestesia regional, pode trazer benefícios a esses pacientes. É importante sempre no pós-operatório
evitar aquelas substâncias que podem trazer descompensações ou alterações ou efeitos colaterais relacionados especificamente ao paciente idoso. A gabapentina, os opioides de longa duração, são substâncias que devem ser usadas apenas em situações bastante específicas, uma vez que alteram o nível de consciência desses pacientes e podem trazer maior risco tanto dessas complicações mencionadas como queda, depressão respiratória, alterações cognitivas, entre outras. O cuidado com a temperatura é sempre importante devido aos aspectos já mencionados, as complicações relacionadas à infecção, à dificuldade de cicatrização, aumento do consumo de oxigênio, aumento da incidência de sangramento e aumento da incidência de arritmias cardíacas. A hipotermia deve ser evitada ao máximo em qualquer paciente, especialmente nos extremos de idade, onde a menor capacidade de termorregulação faz com que esses pacientes percam temperatura com muita facilidade. Lembrando que o paciente idoso tem uma massa muscular reduzida e a menor capacidade de tremor para produzir calor e compensar essa perda de calor. E mesmo no paciente que ainda consiga produzir esse tremor, nele vai haver um outro efeito adverso, que é o aumento do consumo de oxigênio, que pode levar à isquemia, tanto coronariana como cerebral. É importante lembrar das situações especiais no paciente em cirurgia de ressecção transuretal de próstata, onde a infusão de líquidos em temperatura reduzida pode fazer com que ele perca a temperatura também, e isso deve ser combatido a todo custo. Também aqueles pacientes submetidos à cirurgia artroscópica de ombro, onde há infusão de grandes quantidades de soro fisiológico em temperatura reduzida, também vai fazer com que esse paciente perca a temperatura, e isso deve ser colocado na balança e no planejamento da condução da técnica anestésica no intra e dos cuidados pós-operatórios. Os pacientes idosos apresentam menor necessidade de anestésicos inalatórios. A partir dos 40 anos de idade, há uma redução a cada década de 6% na CAM dos anestésicos inalatórios, ou seja, a necessidade de anestésico inalatório vai diminuir em 6% a cada 10 anos a partir dos 40 anos de idade. Isso é atribuído principalmente à alteração na atividade de canais iônicos, como aqueles relacionados aos receptores nicotínicos, de acetilcolina e GABAérgicos. É importante se mencionar que o alotano, um anestésico inalatório já praticamente abandonado no país, ele tem a capacidade de sensibilizar o miocárdio às catecolaminas, aumentando a chance de arritmias em pacientes submetidos à ação de agentes anestésicos ou de infiltrações com agentes anestésicos contendo catecolaminas, ou naqueles que apresentem alto nível de estresse com aumento da concentração circulante de catecolaminas. O paciente idoso apresenta, entre outras alterações ou diferenças, um maior tempo de difusão dos anestésicos inalatórios pela membrana alvéolo capilar, ou seja, a difusão mais lenta associada a uma circulação também mais lenta vai fazer com que haja um aumento no tempo de latência dos agentes anestésicos inalatórios, o que não significa que esses agentes inalatórios vão apresentar uma resposta reduzida, pelo contrário. Então, há um aumento da latência pela diminuição da velocidade de difusão e da circulação, porém, devido à menor necessidade e à maior sensibilidade aos agentes inalatórios, quando o seu efeito se instalar, tanto os efeitos desejados quanto os indesejados, eles vão ser mais intensos do que nos indivíduos não idosos. Como mencionado no diapositivo anterior, os agentes venosos
devem ser administrados de forma lenta, uma vez que o tempo de circulação braço-cérebro aumentado pode levar a uma latência aumentada do efeito desses agentes, e se a administração for feita de maneira rápida, a dose necessária para a obtenção do efeito desejado com o agente venoso vai ser ultrapassada, uma vez que o efeito desejado ele vai demorar mais para se apresentar. O fato que faz com que muitas vezes durante essa administração venosa acabemos injetando mais medicação do que o necessário. Os opioides também devem ter a sua dose reduzida, porque esses pacientes idosos também apresentam maior sensibilidade aos agentes opioides, além de apresentar uma resposta mais intensa na dose de bolos ou naquela dose de carregamento do paciente, devido ao menor volume central e assim um menor volume de distribuição, o que vai provocar uma maior concentração sanguínea, e isso associado à maior sensibilidade do opioide vai provocar um efeito tanto desejado quanto indesejado mais intenso nesses pacientes. Por outro lado, como esse volume de distribuição é reduzido nos pacientes idosos, o clearance ele pode estar reduzido na maioria dos agentes opioides. Na utilização dos bloqueadores neuromusculares, é importante lembrar que há uma tendência a um tempo prolongado de ação, principalmente dos agentes bloqueadores neuromusculares do grupo das amidas, uma vez que há uma maior sensibilidade, uma menor competência funcional da junção neuromuscular. Portanto, há uma maior duração do tempo de ação do bloqueador neuromuscular, principalmente do grupo das amidas, que faz com que a monitorização funcional neuromuscular seja ainda mais importante no paciente idoso. Em relação aos agentes do grupo benzilisoquinolínicos, principalmente o cisatracúrio e o atracúrio, normalmente não há uma alteração importante na duração da ação, devido à manutenção da metabolização de Hoffmann e da metabolização por esterases plasmáticas não específicas, que conseguem manter um tempo normal de metabolização nesses pacientes. A terapia hídrica nesses pacientes, como foi mencionado, deve ser bastante cuidadosa, já que o limite de aceitação para sobrecarga ou hipovolemia nesses pacientes é muito reduzido devido à redução da sua reserva fisiológica. Portanto, evitar excesso que podem facilmente levar à sobrecarga e até edema agudo de pulmão nos pacientes com reserva mais prejudicada, e também evitar redução de volemia, desidratação e volume ineficiente ou insuficiente de reposição, que podem levar também facilmente à instalação de insuficiência renal aguda. Importante nos pacientes idosos, como já mencionado, cuidados de proteção nos pontos de pressão. São pacientes que têm pouco tecido celular subcutâneo, a pele bastante frágil, e a laceração desses tecidos acontece de maneira bastante facilitada. A atenção no pós-operatório do paciente idoso passa pela preocupação em relação a vários sistemas. O sistema respiratório deve ser avaliado e protegido contra a instalação de atelectasia, que pode facilmente provocar o desenvolvimento de pneumonia. Esses pacientes devem ser estimulados e posicionados em situação onde vão conseguir ventilar melhor. Lembrar sempre que pacientes em pós-operatório de anestesia geral, que já se apresentam em condição hemodinâmica favorável, o posicionamento do paciente com o dorso elevado em cerca de 30 graus pode levar a melhoria da performance respiratória, com melhora do volume minuto em até 30%. Isso, além de facilitar a
boa oxigenação do paciente dificulta a instalação ou reduz a possibilidade de atelectasia. É importante a proteção do posicionamento desse paciente, lembrar dos vícios de postura e alterações articulares que muitas vezes dificultam esse paciente se posicionar em posições mais confortáveis, devendo ser protegidos muitas vezes com travesseiros mais elevados ou em posição de decúbito lateral, procurando sempre observar os pontos de pressão que devem ser protegidos. As alterações neurológicas, tanto decorrentes de intercorrências anestésicas ou cirúrgicas, devem ser avaliadas no pós-operatório, e o aumento da incidência dessas alterações ocorre de maneira bastante intensa no paciente idoso, e alterações neurocognitivas e delírio devem ser acompanhadas de maneira adequada. Lembrar que o aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca no pós-operatório de paciente idoso torna esse paciente um paciente que deve ser olhado com mais cuidado nesse momento da sua internação de pós-operatório. Nunca é demais frisar a necessidade de uma hidratação eficiente nesses pacientes que pode proteger tanto em relação a melhor perfusão tecidual, mas também diminuir a incidência de outras complicações, como mesmo o delírio, que tem no bom acompanhamento em relação à hidratação, analgesia, evitar-se retenção urinária, infecção, pontos bastante importantes na sua prevenção. Tratar sempre que esses pacientes tenham problemas visuais ou auditivos, que eles tenham facilitação no retorno da utilização de óculos, aparelho auditivo. O ciclo de sono e vigília deve ser preservado nesses pacientes, e a atenção para as alterações relacionadas a distúrbios neurocognitivos, agitações que podem estar relacionadas a distensão vesical, a dor ou a disfunção renal ou até hepática nos pacientes no pós-operatório. Isso deve ser acompanhado adequadamente. A analgesia, voltamos a frisar, é de extrema importância e deve-se ter cuidado com a utilização de agentes anti-inflamatórios não hormonais, que podem levar tanto ao aumento da incidência de insuficiência renal como ao aumento da incidência de hemorragia digestiva nessa população. A analgesia controlada pelo paciente é uma técnica bastante útil na prevenção de dor e no conforto e segurança oferecido ao paciente, já que ele vai controlar a sua analgesia na medida do possível. Porém, os pacientes idosos, muitas vezes, devido à sua redução da capacidade de atenção, entendimento das instruções e até aos distúrbios neurocognitivos, eles podem ter dificuldade na utilização dessa ferramenta. Lembrar sempre que aqueles pacientes que apresentam depressão e delírio vão ter dificuldade para informar o seu estado de analgesia, e ferramentas especiais de avaliação poderão ser usadas nesse momento. A terapia hídrica deve ser adequadamente cuidada e retornar à administração oral assim que possível. É uma hidratação mais fisiológica e traz a esse paciente a situações mais próximas do seu cotidiano. Pacientes que tenham dificuldades prévias relacionadas ao aparelho respiratório ou locomoção, entre outras, podem se beneficiar e tem indicação da utilização de fisioterapia, que deve ser iniciada o mais precocemente possível. Isso vai reduzir o tempo de internação do paciente, o tempo de leito do paciente, fazendo com que ele levante e deambule mais rapidamente, reduzindo complicações infecciosas, respiratórias e tromboembólicas. Algumas ferramentas para avaliação de dor no paciente com alteração cognitiva foram sugeridas e algumas validadas, e uma delas é apresentada nesse diapositivo. São alguns domínios que são avaliados, como a expressão facial,
o movimento corporal, que através de vários tópicos vão gerando os scores que se somam e vão, então, junto com os apresentados no diapositivo posterior, gerar um score final que vai ser sugestivo ou não de dor e de intensidade de dor, caso ela esteja presente, para que esse paciente que não informa o seu estado de analgesia ou dor, para que ele possa ser medicado satisfatoriamente. Então, mais alguns tópicos, alguns domínios relacionados ao movimento corporal e à vocalização. E assim, após a soma dos scores, esse paciente vai ser avaliado em relação à possibilidade de ele estar sentindo dor e também em relação à resposta à terapêutica utilizada. Esse estudo, produzido por Morante e colaboradores e publicado em 2016 no Jornal Americano do Colégio de Cirurgiões, traz a preocupação em relação ao retorno precoce, quando possível, e o mais precoce possível, da alimentação enteral do paciente, a alimentação oral o mais rapidamente possível para restabelecimento das funções fisiológicas e o retorno da sua rotina e dos seus hábitos normais de lidar com o dia a dia, a alimentação, as atividades, a deambulação, a movimentação intestinal com restabelecimento mais rápido e assim a menor incidência de complicações, de mortalidade e até relacionada também à redução dos distúrbios cognitivos no pós-operatório. Terminamos aqui o 5º vídeo de anestesia no paciente idoso, essa população que tem a redução progressiva com a idade na sua capacidade metabólica, na sua reserva fisiológica e o proporcional aumento de comorbidades e a nossa preocupação com o estado de equilíbrio e tratamento dessas comorbidades. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem o seu like, compartilhem e visitem nosso canal no Telegram Temas de Anestesia, canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Um abraço.